Plantão urgente, tá todo mundo chorando. Imprensa e clubes adversários revoltados. Terminou agora o julgamento de Bruno Henrique e o atacante foi absolvido. Ele está liberado para jogar. Flamengo freta avião e estrangeiros convocados chegam ao Rio no dia do clássico contra o Fluminense. E Conmebol faz importante anúncio para a final. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes, um recado rápido e especial. Eu vou deixar o link aqui do Clube de Benefícios Pix do Milhão. Hoje está liberado mais de 60% off. Isso mesmo, mais de 60% de desconto para você adquirir seus pontos e concorrer a 1 milhão amanhã. Amanhã, sexta-feira, tem 1 milhão no Pix do Milhão e a cada ponto adquirido você tem a chance de raspar na raspadinha do Clube de Benefícios Pix do Milhão. Raspou, achou, é Pix, ganha na hora se cair os 3 valores iguais. Então corre, já tem aqui o link. Aliás, tem um link do Pix do Milhão, tem um link da Caravana do Haroldo, tem o link do SofaScore, tá tudo aqui no comentário fixado. Galera, vem comigo, porque é um plantão urgente. Terminou agora o julgamento no STJD do atleta Bruno Henrique. O tribunal decidiu que o atacante pagará uma multa, mas está liberado para jogar. O julgamento terminou. Nesse momento, eu estou gravando o vídeo para vocês aqui, quase 6 da noite, né? E o julgamento tinha sido adiado para hoje, quinta-feira. E agora é resultado final, é o veredito. Bruno Henrique absolvido, liberado para jogar. Ele não esteve presente no julgamento do STJD, acompanhou, né, tudo isso de forma virtual. Estiveram presentes, pelo lado do jogador representando o Bruno Henrique, o advogado do Flamengo, Michel Assef, Alexandre Vitorino, advogado do Bruno Henrique, e Flávio Willemann, vice-presidente geral e jurídico do clube. A sessão do STJD foi retomada depois do pedido de vista do processo da última segunda-feira. O auditor Marco Aurélio Choi interrompeu a sessão depois do relator Sérgio Furtado Filho votar pela absolvição no artigo 243-A, que prevê até 12 jogos de suspensão, e a punição no artigo 191, com multa de 100 mil e sem punição em jogos. Nesta quinta-feira, a audiência retomou com o auditor Marco Aurélio Choi, iniciando a votação. Ele afirmou que o caso de Bruno Henrique se resume ao compartilhamento de informações sensíveis. O auditor fez um comparativo com os casos da Operação Penalidade Máxima, listando as diferenças entre os dois. Por isso, entendeu que a medida possível é a aplicação de uma multa de 100 mil. Já o auditor Maxwell Vieira votou para manter a decisão da primeira comissão, com exceção de Bruno Henrique. Ele afirmou que a conduta do jogador é diretamente responsável por movimentar o mercado de apostas de forma ilegal, indo além de mera estratégia esportiva para alcançar deliberadamente o meio das apostas. O auditor disse que as mensagens comprovam que o atleta municiou o irmão com informações que permitiram que Vander criasse um sistema de apostas. Por isso, negou o movimento dos recursos da defesa e deu parcial aprovação ao da Procuradoria, votando por condenar Bruno Henrique no artigo 243 do CBJD, com multa de 75 mil e suspensão de 270 dias. Já Luiz Felipe Bulos também fez um paralelo com a Operação Penalidade Máxima. Ele disse que em ambos os casos há apostas em recebimento de cartão amarelo que foi forçado e manipulado. Bulos pontuou que o argumento da defesa do Flamengo, que houve prejuízo ao clube, não existe. Ele pediu que não se normalizasse a escolha sobre quando o jogador vai levar o terceiro cartão amarelo, pois é antiético. Além disso, declarou que tudo que é apostado atualmente está dentro do conceito do artigo 243-A, sobre influenciar o resultado da partida. Por isso, votou por manter a condenação no 243-A com punição de 12 partidas. E aí a gente tem aqui Rodrigo Ayashi. Ele aderiu ao voto do relator. Ele afirmou que condenar Bruno Henrique seria ferir o que pregam os artigos 243 e 243-A,
diferentemente do artigo 191, sobre deixar de cumprir o regulamento específico da competição. Antonieta da Silva também acompanhou integralmente o voto do relator e não se estendeu. A auditora Mariana Barreiras afirmou que não houve aliciamento, ainda que Bruno Henrique não tinha sido um aliciador direto, mas topou fazer parte de um grupo para algo ilícito. Destacou também que houve recebimento de valores, não por ele, mas pelo irmão. Ela votou junto com o Maxwell Vieira. E aí a gente tem aqui, né, o total de votos, cada um com a sua tese, cada um com a sua defesa, por 5 votos a 3, Bruno Henrique está absolvido e terá que pagar aí a multa de R$100 mil. Ele não precisará mais cumprir aqueles 12 jogos, né, da primeira audiência no STJD em setembro. Então ele está absolvido, né, vai poder jogar essas partidas que restam do Campeonato Brasileiro e vai poder jogar normalmente a final da Libertadores contra o Palmeiras. Gente, a imprensa paulista nesse momento já está desesperada. O PVC, Paulo Vinícius Coelho, que invadiu um programa ao vivo, dizendo, olha, se o Bruno Henrique receber uma multa aí de 100 mil, eu pago no débito. Deixa comigo que eu passo aqui no débito aqui, porque isso é uma vergonha. Ele já deve estar alucinado nesse momento. Vários jornalistas, inclusive que vestem a camisa verde. A Leila Pereira, nesse momento, deve estar alucinada, desesperada. Vários clubes adversários por conta da decisão do STJD. Gente, se o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou e absolveu o Bruno Henrique, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não entendo nada disso. Eu sou leigo. Acho que muitos que estão aqui assistindo o vídeo também, né? E os relatores estavam lá, votaram e absolveram Bruno Henrique. Agora, a imprensa vai chorar. Os clubes adversários vão chorar, porque o Bruno Henrique está aí fazendo gol todo jogo. Está aí decidindo jogos. Inclusive fez gol aí no último jogo contra o Santos. Então, Bruno Henrique liberado, terminou aí a audiência no STJD e alguns jornalistas nesse momento estão chorando dentro de suas salas, dentro de suas redações e alguns clubes que terão aí o Bruno Henrique pela frente nessa reta final de temporada. Eu fico imaginando se ele fizer o gol do título contra o Palmeiras lá em Lima, cara. Que loucura! O Flamengo definiu a logística para ter 5 dos 7 convocados no Rio de Janeiro na quarta-feira, dia do Fla-Flu. Isso mesmo, o Campeonato Brasileiro está pegando fogo nessa reta final e depois desse jogo contra o Sport, o Flamengo enfrenta o Fluminense logo depois da data FIFA. E o Flamengo resolveu fretar um avião que não é o avião da Leila Pereira, tá? Muito obrigado, Leila Pereira. Ela que vai trazer lá o Vitor Roque da Seleção Brasileira, vai trazer o Fabrício Bruno, vai trazer mais quem? A Leila Pereira. Vai trazer um jogador aí também do Vasco, enfim. E o Flamengo não quis negócio não, tá? Deixa aí o teu aviãozinho aí, que o Flamengo tem dinheiro para fretar avião. E foi lá e fretou um voo e vai trazer aí os atletas. E esse avião sairá dos Estados Unidos, vai trazer aí o Carrascal, Plata, Matias Vinha, Varela e Arrascaeta. A utilização dos jogadores no Clássico, no entanto, ainda será avaliada pela comissão técnica, Felipe Luiz e o departamento médico. A Colômbia enfrenta a Nigéria na segunda-feira, dia 18, em Nova York. O Equador encara a Nova Zelândia em Nova Jersey e o Uruguai joga com os Estados Unidos em Tampa. Aliás, eu estive em Tampa por um amistoso que o Flamengo fez. Cidade linda, porém gelada, né? Muito frio lá em Tampa e eu gostei bastante da estadia. Então o Arrascaeta vai retornar a Tampa. Ele que esteve lá, né? Naquele amistoso que o Flamengo fez no início da temporada. Bom, diante disso, o Flamengo terá aí um voo saindo de Nova York na madrugada do dia 19, com Carrascal e Plata indo em direção a Tampa para pegar os uruguaios. A previsão é do desembarque no Rio de Janeiro no início da tarde de quarta-feira, horas antes do jogo contra o Fluminense. Olha só que loucura. Internamente, o clube avaliou o esforço como necessário, mesmo não tendo garantia da condição física dos convocados. A utilização na partida, que começa depois, né, 21h30, é o clássico Fla-Flu, será avaliada com cautela por causa do restante da temporada. Se tiver algum jogador, por exemplo, for titular nesse último jogo, aí tem um desgaste do jogo, aí tem um desgaste da viagem, aí corre o risco, né, desse atleta não ir a campo
no clássico contra o Fluminense. Um ponto que terá peso, né, para a utilização dos convocados no Fla-Flu é a quantidade de minutos, exatamente isso aí que eu falei. Bom, Colômbia, Equador e Uruguai farão 2 jogos cada. Caso algum atleta não seja utilizado na segunda partida, aumentará a chance de ser utilizado contra o Fluminense, que a gente está falando de vários titulares, né? Carrascal é titular, Arrascaeta é titular, Varela titular, Gonzalo Plata titular. Flamengo, até o momento, não montou nenhuma logística especial. Bom, sobre Alexandro e Danilo, que estarão servindo à seleção brasileira. Esses estão fora do Fla-Flu, porque não chegarão no dia do jogo. Chegarão um dia após, porque eles não quiseram o avião da Leila, né? O BAP falou assim, não, pode agradecer aí, muito obrigado, pode voltar num voo comercial mesmo, no dia depois da partida. Inclusive o lateral esquerdo Alexandro disse isso aqui, ó. Até então eu e o Danilo voltaremos em voo comercial e não faz diferença, vamos voltar no dia seguinte. Dormir depois do jogo é muito importante. Eu particularmente prefiro assim. Voltar logo depois do jogo, você ganha tempo, mas perde uma noite de sono. Estou na fase em que o sono é bem importante para a minha recuperação. Não tem nenhuma convocação. Estamos focados na seleção. Então tá aí a palavra do Alexandro. Alexandro e Danilo estão fora do Fla-Flu. Gente, o Flamengo realizou mais um treino na manhã de hoje no CT Jorge Elao Nidrubu, em preparação para o duelo contra o Sport, que vai ser realizado sábado, dia 15, lá na Arena Pernambuco. E a nação rubro-negra vai lotar a arena para cantar, vibrar, apoiar e empurrar o Mengão para mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o atacante Pedro participou normalmente das atividades, utilizando uma proteção no braço, sem se queixar de dores. O técnico Filipe Luiz encerrará a preparação aí nesta sexta-feira, ou seja, amanhã tem mais uma atividade, né, essa que vai fechar, definir aí o time titular para encarar o Sport. A Conmebol fez um anúncio importante para a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, dia 29, em Lima, no Peru. O impedimento semiautomático será utilizado na partida. É uma grande novidade, porque pela primeira vez aqui teremos o impedimento semiautomático em competições do futebol sul-americano, né? Ainda não temos aqui no futebol brasileiro, e na Libertadores é a primeira vez. Então vai estrear numa final, e que final, né? Na maior final de todos os tempos aí, Flamengo e Palmeiras. Então o anúncio foi feito aí pela Conmebol. Será o segundo ano consecutivo que a Conmebol... vai ser o segundo ano que a Conmebol utilizará essa tecnologia na decisão da Libertadores. Eu não estava ligado, né, não estava lembrando, porque também o Flamengo não foi para a final, era o Botafogo. Mas Botafogo e Atlético Mineiro, ali se estreou o impedimento semiautomático, né? Naquele jogo, lá na Argentina, no monumental estádio do River Plate, que começaram a trabalhar com o impedimento semiautomático. Então, pela segunda vez consecutiva, a final da Libertadores terá um impedimento semiautomático. E no Brasil, né, o presidente Sami Chaldi revelou que, a partir do calendário 2026, teremos impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Os sistemas utilizam 24 câmeras instaladas ao redor do campo, sendo 14 para GLT, na linha do gol, e 10 SAO-AT, impedimento semiautomático, que operam com capacidade superior a 200 quadros por segundo e resolução superior a 500 pixels por metro. Com um rastreamento óptico automático que registra a posição em tempo real dos jogadores e da bola, os sistemas processam mais de 1 milhão de pontos de dados por segundo. Assim é possível a precisão de impedimentos e lances na linha do gol. Além da Libertadores, a tecnologia também será utilizada na Copa Sul-Americana entre Atlético Mineiro e Lanús no dia 22 de novembro. Eu sou a favor, tá, do impedimento semiautomático. Na Europa, todas as competições já utilizam isso, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na Itália, enfim, em todos os lugares, nos grandes centros do futebol, já funciona o impedimento semiautomático, inclusive na Europa League, na Conference, na UEFA Champions League, e agora está chegando para a gente aqui um pouquinho atrasado, mas é sempre bem-vindo o impedimento semiautomático, não tem aquela demora, já marca na hora, não tem erro, e é isso. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!